Como nós vivenciamos há 4 semanas atrás, a Semana Santa, a sua paixão, morte e ressurreição. Então Jesus já estava preparando os seus discípulos para que eles não se preocupassem com o que iria acontecer. E por isso que ele disse, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Que essa frase, eu gosto muito dessa frase, quando Jesus diz, não perturbe o vosso coração. Ele está dizendo isso também para nós hoje, para que, por mais que sejamos com angústias, com desesperos, sem esperança, qualquer coisa que estejamos passando, que o nosso coração não fique perturbado, mas que nós tenhamos um coração cheio da graça de Deus, da certeza de que Ele está conosco. Mas nós somos humanos, nós somos falhos. Assim também quando Jesus fala isso para eles, mas no dia da ressurreição, Jesus, ao entrar na casa, com as portas fechadas, ele diz, a paz esteja convosco. Quando Jesus diz isso, que era justamente para acalmar o coração dos seus discípulos. Porque até então, para eles, tudo havia sido perdido. Tudo não tinha mais esperança. O que iria acontecer com eles, porque o Mestre havia morrido. O que seria deles daquele momento em diante? E assim somos nós também. Quantas e quantas vezes nós perdemos a esperança? O que será de mim agora diante dessa situação? O que será que vai acontecer comigo, com a minha família, diante disso que eu estou passando? Como que eu vou viver daqui em diante? Mas Jesus diz para nós hoje também, a paz esteja convosco. Acalma teu coração, acalma teu pensamento, acalma essa tua angústia. Porque quando a gente está desse jeito, nós não conseguimos raciocinar, não conseguimos pensar, não conseguimos enxergar um direcionamento. Mas se Jesus diz isso para nós, porque Ele quer ajudar, Ele quer mostrar para nós que Ele jamais abandona os seus escolhidos. E nós somos os seus escolhidos, nós somos o seu povo. Mas nós, humanamente falando, nós não conseguimos enxergar. Então Ele está dizendo para nós hoje, para que a gente possa começar a partir de agora, a acreditar mais, sentir mais a presença dEle em nossas vidas. Porque tanto é que a gente aqui, eu sempre digo assim, que Pedro, antes da sua conversão, parece muito com a gente, ou melhor, nós parecemos muitos com Pedro, mas não só com Pedro, mas se a gente for olhar com Tomé, que Jesus falou com ele hoje, e também com Filipe, nós agimos da mesma maneira, porque o nosso humano fala mais alto, as nossas fraquezas muitas vezes impedem de entender as coisas que Deus está falando para a gente. E depois ele continua dizendo, que ele vai preparar um lugar para nós, ele vai para junto do Pai, e que ele irá preparar um lugar, a morada para onde ele vai, há muitas moradas. Aí ele fala, para onde eu vou vocês conhecem o caminho. E Tomé, mais uma vez, nas suas dúvidas, questiona, mas mostra-nos o caminho. E Jesus diz, o seu caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Até então eles não conseguiam entender o que estava acontecendo por esses questionamentos dos dois. Porque até então eles não haviam recebido ainda o Espírito Santo de Deus. Eles não haviam recebido os dons do Espírito Santo para poder compreender aquilo que Jesus estava falando para eles. Mas nós conseguimos, nós temos essa graça. Já recebemos em nossas vidas o Espírito Santo de Deus e seus dons também. Mas nós precisamos, mais uma vez, pedir a sabedoria do alto para poder compreender. Pedir ao Senhor que reaviva em nós esse Espírito Santo de Deus, que reaviva em nós esses dons que Ele nos deu. O dom da compreensão, o dom do discernimento, o dom para poder entender a palavra de Deus. O que realmente Ele quis dizer com isso? Quando Ele fala, na casa do meu Pai há muitas moradas. Do céu nós viestes, para o céu nós voltaremos. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, que é resgatar toda a humanidade, resgatar a todos nós, para nós termos vida, sejamos merecedores do reino dos céus. E por isso Ele fala, eu sou o caminho. Quando Ele diz eu sou o caminho, porque Ele nos mostra o caminho a seguir.
Assim como nós comemoramos o passado, o domingo do bom pastor, este pastor que nós devemos escutar, este bom pastor que nos mostra o caminho a seguir. Este bom pastor, ao falar com suas ovelhas, nos leva para a vida eterna, nos leva para o lugar que Ele está preparando para nós, que é a nossa morada eterna. A verdade, né? Jesus nos disse: eu sou a verdade. Que verdade é essa? A verdade é a sua palavra. A verdade nos ensina o que é correto e o que não é correto. A verdade é escutar a voz do bom pastor, de querer realmente buscar o nosso lugar no céu, que Ele está preparando. E uma frase, né, assim, quando Agostinho, antes da sua conversão, ele estava em busca da verdade. Aquele que mudava muito ele, que ele queria saber a verdade. Ele andou por vários caminhos, vários caminhos tortuosos, mas até que um dia Deus tocou no coração dele e falava para ele: toma e lê, toma e lê. Até que ele encontrou a verdade na palavra de Deus. E ali, a partir daquele momento, na passagem que ele leu, ali ele começou a buscar a sua conversão. E durante a sua conversão, depois da sua conversão, eu gosto muito dessa frase de Agostinho, quando ele diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e sempre nova. Tarde te amei, tu estavas dentro de mim e eu fora de ti. Tarde te amei. Ele não conseguia enxergar a verdade porque ele não estava dentro do amor de Deus, ele estava fora. Mas a partir do momento que ele começou a sua conversão, ali ele começou a ficar dentro do amor de Deus. Ele pode encontrar a verdade, que é a palavra de Deus. A verdade que nos ensina, que nos corrige, que nos mostra o caminho a seguir. A ouvir a voz do bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus mesmo fala que Ele quer nos dar a vida em abundância. A vida que Jesus fala é a vida eterna. Assim como quando Deus criou o homem, nos fez a sua imagem e semelhança, ali ao soprar sobre o homem, depois que Ele fez o homem do barro, Ele soprou o ruá, a vida. Mas quando Jesus fala da vida, agora, não é vida terrena, mas é a vida eterna. A vida que Ele veio dar para nós, deu sua vida para resgatar os filhos de Deus, o povo escolhido, o povo eleito que somos nós. E por isso Ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente a Ele nós vamos buscar. Se queremos realmente a vida eterna, temos que buscar esse caminho, que é Jesus Cristo, que nos leva ao Pai. Temos que buscar essa verdade, que vem nos mostrando como nós devemos fazer para sermos merecedores da vida eterna. E depois, conversando com Deus novamente, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu sou o Pai e o Pai está em mim. Quem me vê o Pai. E Filipe também questiona, Senhor, mostra-nos então pelo menos o Pai. E Jesus faz um questionamento para ele: mas Filipe, há tanto tempo que estou com vocês não viram a presença do Pai? Porque ele também, ele não conseguiu compreender essa palavra, porque ele não tinha ainda o discernimento, não tinha os dons do Espírito Santo. Hoje nós podemos compreender melhor quando Jesus diz isso, porque a gente consegue entender que desse Deus que é um e trino. Então, onde está o Pai, está o Filho; onde está o Filho, está o Pai; onde está o Pai, está o Filho, também está o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, também está o Pai e o Filho. Então nós conseguimos entender isso que Jesus quis dizer. E o que os torna uma única pessoa, um Deus uno e trino, para que a gente possa compreender, é justamente o discernimento que nós já temos. E eles não tinham naquela época. Mas depois que eles entenderam, a gente vê toda a conversão deles, toda a pregação que eles levaram, todo o ensinamento que eles fizeram para aquele povo. E quantas pessoas eles converteram para o Senhor. E que assim, irmãos, nós também podemos ter essa certeza, que nós temos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Que nós temos essa certeza que Ele está conosco. Não perturbe o seu coração. Se o seu coração está perturbado, peça ao Senhor que venha acalentando.
Peço ao Senhor que venha te dando, né, a clareza de poder entender o que está acontecendo. Na certeza que Ele está conosco, Ele está com você. Ele está ouvindo as suas orações, sim. Ele jamais deixa de escutar a oração do seu povo. E que nós, ao ouvirmos a voz do pastor, na certeza que Ele está preparando um lugar para nós lá no céu. E que um dia, né, nós teremos a compreensão, o entendimento 100% de como pode ser um Deus que é uno e trino. Não é que um Deus que pode estar, o Filho pode estar no Pai, o Pai está no Filho, e o Pai e o Filho podem estar no Espírito Santo, o Espírito Santo está no Pai e no Filho. São mistérios da nossa fé. Nós não devemos querer entender, ou melhor, compreender, mas que a gente entenda e viva. E que a gente possa entender o que os torna o único Deus, sendo três pessoas, é esse amor. O amor ágape, o amor infinito, o amor que jamais termina. E que esse amor, Ele deu para cada um de nós também, dando tantos exemplos de amor. E Ele quis que nós façamos parte desse amor para poder compreender. E assim, né, busquemos a nossa morada eterna. Acalentemos nosso coração. Busquemos aquele que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E que possamos também enxergar, né, que nesse amor a presença da Trindade que também habita em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.